Sejam muito bem-vindos ao programa Apontamentos da Semana. Neste primeiro programa de 2015, não gostaríamos de iniciar sem antes desejar-lhe um ótimo ano repleto de realizações em Cristo Jesus, esperando que as suas decisões ao longo deste próximo ano sejam tomadas em função da eternidade. O tópico a desenvolver neste semestre será a rebelião e a redenção no quadro do grande conflito. Os esforços de Satanás para representar de maneira falsa o caráter de Deus, com o objetivo de levar o homem a alimentar uma falsa concepção do Criador e assim a olhar para ele com medo e ódio, em vez de o fazer com amor. O seu esforço em pôr de parte a lei divina, levando o povo a julgar-se livre das suas reivindicações, e a sua perseguição aos que lhe ousam resistir aos seus enganos, tem sido a estratégia cíclica ao largo do tempo. Pode ser visto na história dos patriarcas e profetas, nos apóstolos, nos mártires e reformadores, e agora no tempo do fim. Contaremos com a habitual colaboração do pastor Ilídio para nos auxiliar na compreensão deste tema. Hoje falaremos sobre a verdadeira Guerra das Estrelas, não a do cineasta Jorge Lucas, mas aquela que deu origem à crise no céu. Mas antes de debruçarmos sobre o texto, vamos pedir a bênção de Deus para a condução desta reflexão através de uma oração. Eterno Deus, bondoso Pai, gratos estamos pelo privilégio que Tu nos concedes de estarmos reunidos em Teu nome. Suplicamos neste momento a presença do Santo Espírito, Teu Consolador, para que da mesma forma que Tu inspiraste os autores da Bíblia no passado, nos possas inspirar a cada um de nós agora, neste momento, para compreendermos o centro da Palavra de Deus. Abençoa-me a mim, abençoa sobretudo ao pastor Ilídio, para que de uma forma clarividente possamos entender a Tua boa vontade para cada um de nós. É no nome de Jesus que pedimos e agradecemos todas estas bênçãos. Amém, Senhor. Pastor Ilídio, sendo o céu um lugar de perfeição, de criaturas perfeitas, como é que foi possível surgir o ministério da iniquidade? E já agora colocando também como questão adjacente na obra literária de Platão, Fédon, o autor apresenta a teoria dos contrários para justificar a imortalidade da alma e, sobretudo, para estabelecer um equilíbrio no universo, afirmando que todo o contrário surge do seu contrário e, sobretudo, afirmando que esses contrários ajudam a não admitir simultaneidade. Perante esta perspectiva, o bem e o mal provém de Deus? Antes de mais, é um gosto estar aqui com o prezado pastor, mas antes de mais dizia, é necessário que, quando nós comparamos a filosofia helénica, como também a palavra de Deus, vemos, é evidente que há diferenças, porque os helénicos não conheciam a palavra de Deus, não é assim? Conheciam muitos deuses, mas não o Deus dos deuses. Nesta teoria dos contrários, é verdade que para haver um belo, terá que haver o menos belo. Para haver um justo, terá que haver o injusto. Para haver vida, terá que haver o seu contrário, que é a morte. Ora, e o problema prende-se com a morte que engendra ou não a posteriori vida. E claro, é a teologia, é a palavra de Deus que nos dá exatamente essa resposta e não a filosofia helénica. No entanto, alguns vão ter a coragem, diríamos assim, de uma hermenêutica um tanto ou quanto ao revés, ou assim meio transversal, se quisermos, que mostra o logo no início da palavra de Deus, naquele jardim que se chama o Éden, e nela estavam duas árvores. A árvore da vida, que seria a drageia para que o homem tivesse imortalidade condicional, enquanto ele usufruísse essa drageia, que é o tal fruto da árvore da vida, pudesse viver eternamente. E a outra que era a árvore do bem e do mal. E alguns ao abrigo desse texto, do texto do Gênesis, no capítulo 2, mostra claramente para alguns, para certas mentalidades, que Deus, afinal, é o inventor do mal, bem e o mal. E vão mais longe de citar, por exemplo, o texto do profeta Isaías, que diz assim, aqui no capítulo 45 de Isaías e no verso 7, diz assim: Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal, eu, Yahvé, o Senhor, faço todas estas coisas.
E agarram neste texto, alguns, para mostrar que, afinal, Deus é o Deus que criou o mal. Ora, assim como na física, entre o frio e o calor, e entre a luz e as trevas não existem, porque as trevas são simplesmente a ausência da luz. O frio, fisicamente falando, na lei da física, não existe. Existe sim a ausência de calor, então temos o frio. E tanto é que se estivermos num espaço hermeticamente fechado, portanto, totalmente às trevas, e basta haver uma centelha de luz para que as trevas se dissipem. Nós estudamos, enfim, os físicos estudam a luz, mas não estudam as trevas. Ora, e vemos aqui este texto que diz aqui que eu crio, na nossa tradução, eu crio o mal. É verdade que uma tradução vale o que vale. E nem sempre nós conhecemos as palavras originais que são escritas para que possamos ver, desfazer qualquer dúvida que possa existir. Ora, aqui a palavra de Deus fala, quando ele diz eu crio o mal, a palavra é ra, que quer dizer não mal no sentido que nós pensamos como tal, mas quando há qualquer cataclismo, inundação, ou um terremoto, ou, por exemplo, simplesmente destruição. Porque se eu ler um pouquinho mais à frente, e o texto, a palavra de Deus, ela mesmo se interpreta a si própria, aqui, por exemplo, no mesmo profeta, no capítulo 47, no verso 11, vemos onde é usada a mesma palavra ra, que é traduzida aqui por mal, ali no capítulo 45, aqui no capítulo 47. Se eu for tradutor, por coerência, vou usar a mesma palavra, tenho que usar a palavra é a mesma, tenho que usar a mesma tradução em princípio. E reparem como o tradutor diz aqui, capítulo 47, verso 11, como ele vai traduzir. Diz assim, pelo que sobre ti virá mal, de que não saberás a origem, e tal destruição cairá sobre ti. E que não poderás afastar, porque virá sobre ti de repente tempestuosa desolação, e que não a poderás conhecer. E este mal, é exatamente esta destruição, esta desolação que virá sobre ti, caso não te portes bem, dirá o Senhor ao seu povo. Então, nesta definição que o pastor Elídio apresentou, podíamos dizer que o mal é a ausência do bem, a ausência de intervenção do divino. Exatamente. Mas, no entanto, a Bíblia apresenta-nos a raiz e o fundador do mal associado a um ente. Que textos emblemáticos no Antigo Testamento se referem de uma forma clara, explícita e até tipologicamente a Lúcifer como o originador do mal e do grande conflito? Nós temos dois textos por excelência no Antigo Testamento, que é o rolo do profeta Isaías, no capítulo 14 em particular, e a partir do verso 12, e o profeta Ezequiel no capítulo 28 e a partir também do verso 12 em diante. É curioso que esta personagem, que nós conhecemos biblicamente por Lúcifer, embora o nome não seja totalmente expresso, ou pelo inimigo de Deus Satanás, ou o acusador, ou o diabo, não é? E aí já são termos bíblicos. Curiosamente, estes dois textos, quer de Isaías 14, quer de Ezequiel 28, é apresentado uma personagem diferente, um em relação ao rei de Babilónia, Isaías 14, e outra em relação ao rei de Tiro, Ezequiel 28. Mas o que nós vemos é que esta personagem maior, que é Satanás, ela se encontra totalmente impregnada no próprio texto, de uma forma velada. E curiosamente, quando esta criatura aparece, normalmente onde parece que está a fazer o bem, ou então de uma forma velada. E aqui, para esta alegoria do texto de Isaías 14, do texto em relação ao rei de Babilónia, se nós lermos, por exemplo, para tornar mais claro aquilo que estamos a dizer, se eu ler aqui Isaías no capítulo 14, nestes dois textos emblemáticos, 14 e Ezequiel no capítulo 28, está-se a falar, é verdade, sobre o rei de Babilónia. É um facto, não é? Mas vemos que, à medida que o texto avança, há uma volta ou melhor, mudamos de Babilónia para uma outra entidade. E diz aqui, no verso 12, como queixo do céu ao estrela da manhã, filha da alva, e esta filha da alva, onde aparece o termo Lúcifer, não é?
como foste lançada por terra, tu que debilitavas nações, tu que dizias no teu coração. E este verso 13 de Isaías 14, em português, para não estar sempre a repetir o pronome pessoal, eu, mas no original hebraico tem eu. E então nós encontramos no original, tu que dizias no teu coração, 2 pontos, eu subirei acima do céu, acima das estrelas de Deus, eu exaltarei o meu trono e no monte da congregação eu me assentarei, e da banda dos lados do norte, verso 14, eu subirei acima das mais altas nuvens e eu serei semelhante ao Altíssimo. Portanto, e vemos aqui, à medida que o texto avança, vemos que isto não tem nada a ver com o rei de Babilónia. Há qualquer coisa aqui que se passa que faz referência a uma outra entidade que não o rei de Babilónia. Porque ele nunca subiu ao céu e nunca quis, é evidente, ser semelhante ao Altíssimo. E depois é eu. Cerca de 5 vezes que aparece este orgulho do eu. Esta identidade que refere aí nasceu num ambiente favorecido, pelo menos o texto interpela-nos desta forma. Será que Lúcifer era perfeito no início dos seus caminhos? Ou em algum momento do seu percurso mudou a rota? É isso que fala aqui no texto paralelo de Ezequiel, capítulo 28, que curiosamente fala de um novo monarca na terra que existiu, o rei de Tiro. Tiro, que era uma praça forte, que era quase inexpugnável, porque estava dentro do mar, não é? E é por isso que aqui ninguém põe o pé, a não ser que nós queiramos abrir a porta ou as pontes levadiças. Ora, e aqui fala, a partir do capítulo 28 de Ezequiel, no verso 11, portanto tem aqui lamentação, aqui como título tem lamentação sobre o rei de Tiro. Mas vemos que nada se coaduna com o rei de Tiro. E respondendo à sua pergunta, diz aqui, tu, assim diz Yahvé, diz o Senhor, tu eras o feridor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Ou seja, tu eras o selo, este selo, eras aquele que estava no sítio, foi colocado no sítio para aferir todas as coisas. E ele era um querubim, ou seja, aquele que faz sombra entre Deus e as criaturas. Tal é o reflexo desse mesmo Deus. Ele diz aqui no verso 13, tu estavas no Éden, jardim de Deus. Ora, o rei de Tiro nunca lá esteve, não é? E toda a pedra preciosa era a tua cobertura, a sardónio, o topázio, o diamante, o carbúnculo. E o que nós podemos ver na descrição que João faz da ilha de Patmos em relação à Santa Jerusalém, vemos que as pérolas preciosas que lá se consta que fazem parte desta cidade, curiosamente, no grosso modo, aquelas que nós encontramos aqui inerentes a esta personagem. Estariam também no éfode do sumo sacerdote, no peitoral? Exatamente. E depois diz aqui, no dia em que foste criado foram preparados. E o grande problema começa aqui, é que esta criatura querer se exaltar como Deus, e vimos naquelas 5 vezes no livro do profeta Isaías, no capítulo 14, né? eu. Portanto, diz aqui, no dia em que foste criado. O problema é ser criado, não é o Criador, é ser criado. Está aqui alguém já, como é que se vai dizer, a descobrir uma careca, não é? Se me é permitido dizer. Portanto, a denunciar-me, e já não me sinto bem, não é? Como nós nos sentimos bem quando alguém conhece o nosso passado. E aqui ele diz, no dia em que foste criado, e continuando, e depois diz aqui no verso 14, tu eras o querubim ungido para proteger, te estabeleci, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras fogueadas andavas, perfeito eras no dia dos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Não é? E vemos aqui a criatura ousar ser igual ao Criador. E depois, se lermos mais à frente... Um sinónimo para iniquidade seria rebelião, não é? Rebelião contra algum sistema governativo... O problema é que no hebraico nós encontramos diversas maneiras de dizer quer pecado, quer rebelião. E pecado há diversas maneiras de dizer pecado, e nomeadamente aqui, como no pecado, uma delas é o termo pechá, ou seja, que é traduzido por transgressão ou rebelião. Como o professor meu dizia uma vez, que o pecado nós podemos defini-lo como a reivindicação orgulhosa da carne. E aqui transgressão é a mesma criatura rebelar-se contra o Criador.
que é, por exemplo, para nós entendermos isto de uma forma simples, quando lemos no início do Gênesis, no capítulo, creio que no capítulo 10, quando fala acerca de um personagem, Nimrod, que está à frente, que está na base da Babilónia, onde diz que Nimrod foi um poderoso caçador diante de Deus. Este diante de Deus é exatamente o prólogo dos mandamentos de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. E este diante de mim não é ao meu lado ou à minha frente. É alguém que possa ser, que me combater. Alguém que não tem, que mesmo que tenha coragem de me combater, quem é ele para? Colocar-lhe uma questão. Por que razão é que Deus não destruiu imediatamente este anjo cobridor? Erradicava o mal de uma vez por todas? Era, mas o problema é que é como como é que vou dizer de uma forma simples? Se ele o fizesse, Deus era tido, como nós dizemos, era preso por e preso por não, preso por ter e preso por não ter, não é? Preso por agir assim, ou melhor, mal visto por agir assim, mal visto por não fazer como deve ser. Se ele o fizesse, portanto, ele era simplesmente pulverizado que era criatura. O que é que os outros anjos que não caíram, enfim, que não foram seduzidos por ninguém, que lhe devem obediência ao seu Criador como tal, iam dizer que era um Deus tirano. Não se pode pôr o pé em ramo verde quando seremos logo fulminados, desintegrados totalmente. Ora, o que é que Deus fez no seu infinita misericórdia foi deixar que o mal possa crescer e que os outros possam ver, à medida que esse mal avança, o cortejo de miséria, de morte e de dor que o mal e a transgressão acarreta em si. E realmente somos, como alguém dizia, nós quando há a segunda vinda de Jesus, nós estaremos de tal maneira vacinados contra o mal que não queremos nada com esta entidade. A replicar-se, não é? Por isso é que a palavra diz que o mal não se levantará duas vezes à face da terra, não é? Então a eternidade irá mostrar que nenhum justo sofreu em vão. Exatamente. Tenho aqui uma outra questão sobre o capítulo 12 do Apocalipse, provavelmente uma das maiores e melhores compilações sobre a história da grande controvérsia no céu. Existem, inclusive, relatos paralelos na cultura secular, fazendo referência, alusão a algumas das personagens que são aqui mencionadas, ainda com um contexto distorcido. Mas eu gostaria de lhe perguntar e se podia rapidamente identificar as personagens que são aqui mencionadas e qual é o conjunto das suas ações. Fala em dragões, em mulheres, em caudas. É estranho o contexto apocalíptico. Há certas igrejas, certos movimentos religiosos que vão olhar para o Apocalipse 12 e ver nelas um alguém, a Virgem Maria, por exemplo. Assim. E para essas entidades, aquilo é nem mais nem menos do que a Virgem Maria. Ora, é necessário que nós possamos, a Bíblia, ela deve ser a sua própria intérprete. Porque quando pergunta assim, oh, senhor tal, o que é que acha acerca de, ainda que sejamos catedráticos em qualquer coisa, não é? Neste caso em teologia, o que é que acha acerca de? Uma coisa é a minha opinião e outra coisa é o que a Bíblia acha acerca dela própria. E se a minha opinião vigorar, o que é que nós temos? Temos aqui o espectro religioso que nós conhecemos hoje. Cada cabeça, cada sentença. Porque a palavra de Deus diz que há um só Deus, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só pastor, há uma só rebanho, só há um. E a própria palavra de Deus não pode, de modo nenhum, alimentar tantas igrejas ou tantas religiões. Não pode ser que sejam do livro, consideradas do livro. É assim? É impossível. Só há um Deus, terá que haver uma única igreja, um único povo. Não há mais do que isso, não é? Portanto, mas como é dito a perguntar qual é a sua opinião, temos uma igreja. A outra, um senhor azul, qual é a sua opinião? Temos outra igreja. Um senhor que é verde e assim sucessivamente, não é? Ora, se deixarmos a palavra de Deus falar por ela mesma, não é? Quem é esta mulher? Apocalipse capítulo 12. Ora, é dito que é, em primeiro lugar, o Antigo Testamento porque aparece o nascimento de Jesus logo a seguir. Ou seja, o Antigo Testamento vai originar a que o Novo Testamento possa eclodir na pessoa de Jesus. Mas se nós não tivermos isso presente ainda, não é? Basta ler, por exemplo, alguns textos. Isaías 54, no verso 5, mostra claramente quem é a mulher. Se olharmos, por exemplo, a Jeremias no capítulo 16, Jeremias no capítulo 23, mostra claramente que a mulher de Deus é o seu povo, Jerusalém. E no Novo Testamento, por exemplo, na segunda carta a Coríntios, no capítulo 11, no verso 2, Efésios, capítulo 5, verso 23,
Portanto, a mulher é, sem dúvida alguma, profeticamente falando, é a igreja. E não mais do que isso. Não é? Ora, e é a igreja que vai fazer com que a palavra de Deus seja ministrada. A igreja tem a arrogância de dizer que nós somos antes da palavra de Deus. E nós temos poder sobre ela. Daí dizer que há uma tradição, que há um magistério da igreja, caso as nossas doutrinas não coincidam com o que está na palavra de Deus. Mas vejamos, se nós tirarmos a palavra de Deus numa igreja, sinceramente, seja ela qual for, e todas elas merecem o nosso respeito, essa igreja falará de quê? Portanto, a norma, o polícia da igreja é a palavra de Deus e nunca a igreja, o polícia da igreja. Da polícia, perdão, da palavra de Deus, não é? Ela é que é a norma. Portanto, se nós deixarmos que a Bíblia fale, tudo se esclarece. Sendo assim, a mulher é a igreja, o livro do Apocalipse e, sobretudo, a literatura apocalíptica é retratada em símbolos, não é? Como o dragão, não é? O dragão que é o poder contra Deus, não é? O dragão, neste caso, repare, o dragão, aí no Apocalipse 12, o dragão diz que queria, assim que a mulher desse à luz, queria tragar aquela criança. Ora, o dragão que representa será um dragão físico. Jesus nasce como? Nasce sob o domínio de um poder nesta terra, que é Roma. Não é? Portanto, Satanás, que é o dragão, vai exercer o seu domínio sobre as autoridades terrenas para anular o cristianismo, como sempre fez. Então, animal ou besta significa um poder. Um poder contrário a Deus. Ok, contrário a Deus. E que perseguiria a mulher, portanto, a mulher é a igreja, não é? E a mulher daria à luz. Se nós lermos todo o capítulo 12 do Apocalipse, vemos que ele perseguirá a igreja, o remanescente dessa igreja, a mulher fugirá para o deserto, estará algum tempo no deserto, esse tempo de tempos e metade de um tempo, não é? Vai estar 1260 anos no deserto. Tem duas formas de dizer aí, duas formas de dizer esse tempo, e se lêssemos o capítulo 3 do Apocalipse, iremos ver, creio que no verso 6 ou verso 7, por aí, o que é que mostra lá? Fala-nos em 42 meses, que são três formas de olhar o mesmo tempo profético. Mas, sintetizando, essa mulher que é a igreja vai fugir para o deserto. E reparem que, antes de eclodir grandes coisas, é no deserto. Moisés, antes de chegar à terra prometida, o seu povo, no deserto. O próprio Elias, antes do Monte Carmelo, o deserto. Jesus passa como iremos ver, num deserto, atenção, durante 40 dias. Portanto, antes de encetar qualquer coisa no ministério, há um deserto. E no deserto, como iremos ver a seu tempo, um deserto é realmente o sítio ideal para falar com Deus. Porquê? Porque no deserto é onde a gente somos aquilo que somos, mais pequeninos. Podemos ter um cartão, só para terminar, podemos ter um cartão recheado de dinheiro, não é? Mas no deserto não vale nada. Temos aqui uma última questão. No livro de Jó é levantado o véu sobre alguns detalhes significativos sobre a história do grande conflito. Que referências é que encontramos neste livro mostrando que Satanás tornou-se o príncipe deste mundo? De onde é que veio esta usurpação? E será que este título é eterno, de príncipe deste mundo? Nós encontramos aí no livro de Jó, encontramos muitas coisas, uma coisa bonita que é, logo no capítulo 1 e no capítulo 2, diz que houve um concílio no céu. E curiosamente, acho que aparece lá uma criatura disforme ali, disforme no sentido de não ser esperada, não é? Satan aparece ali naquele concílio. E desta pergunta, de onde é que tu vens? E diz ele, eu venho de rodear a terra, dá para cima e para baixo. O que ali está Deus diz-lhe assim, pois bem, se tu estás na terra, a terra é tua, portanto tudo te pertence. Por direito, por isso é que estás aqui. Não é? Não devias estar aqui, mas tu houve qualquer coisa que deu direito de estares aqui. E esse direito de estares aqui, nós podemos lê-lo aqui no Evangelho segundo São Lucas, por exemplo, onde fala no capítulo 4, nas tais tentações de Jesus, também a seu tempo nós iremos falar nisso, mas aqui Lucas 4, no verso 5 diz: e o diabo levantou-se num alto monte e mostrou-lhe um momento de tempo, todos os reinos da terra, do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. Mas quem é que lhe entregou? Só podia ser Adão, porque Adão, quando foi feito à imagem e semelhança de Deus, disse para que Deus os abençoou e disse que dominai sobre a terra. Era o representante
real e por direito nos concílios de Deus, o representante da terra. Como ele foi vencido, o seu poder transitou para o vencedor. Logo, não era mais Adão que lá estaria, mas sim, a representação da terra, mas sim o Lúcifer, portanto Satanás, e é isso que o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 6, diz claramente aqui no verso 16. Não sabeis vós que vos apresentardes por servos para lhe obedecer? Sois servos daquele a quem obedeceis. Não é? Então foi Lúcifer, tornou-se, digamos, corregente deste mundo e seria assim para sempre? Ou haveria alguma ação, alguma Adão, medida? de mão beijada, lhe concedeu. Ele vai ser vencido aonde? Na cruz. Então na cruz houve uma mudança de príncipe. Exatamente. Quem passou a ser o príncipe nessa altura? De direito, Jesus, mas ainda não de facto. De direito ele está vencido. De direito passou o reino para o seu legítimo proprietário. Mas, infelizmente, por enquanto, até à vinda de Jesus, ainda não de facto. Obrigado, Pastor Ilídio, pela sua cooperação e mais uma preciosa ajuda na compreensão deste tema, mas chegou ao final a nossa lição. Lúcifer não podia justificar as suas ações, especialmente sendo alguém tão favorecido por Deus, mas de alguma forma, através do uso abusivo do livre-arbítrio, corrompeu-se e de portador de luz passou a ser Satanás, o adversário. Embora haja muita coisa que não entendemos, devemos compreender o suficiente para sabermos quão cuidadosos devemos usar o sagrado dom do livre-arbítrio e da liberdade de escolha. Fazemos votos para que cada telespectador e ouvinte procure ancorar-se em Jesus, a rocha eterna da salvação, o único que tem poder para nos salvar dos assaltos do mal dentro de nós e à nossa volta neste próximo ano. Na próxima semana refletiremos sobre a crise no Éden. Obrigado pelo tempo que nos dedicou, contamos com a sua preferência. Até ao próximo programa.